Existe algo sagrado no despertar de cada dia, naquele instante em que o sol da manhã só espia pela janela e o mundo ainda não nos sufocou com suas urgências. É agora, meu querido, o momento exato para chamar o nome dele. Antes de encostar no seu celular, antes de falar com qualquer pessoa, antes mesmo de pôr os pés no chão frio, converse com o Espírito Santo. A primeira respiração que você solta na manhã pertence a ele. O seu primeiro pensamento, aquele primeiro movimento do seu coração, deve ser para ele. Porque é no sossego da aurora que ele aguarda, desejando ser bem-vindo. Ah, quanta gente corre para começar o dia, sem perceber que o amigo mais valioso está bem ali, do lado. Ele não vai arrombar a porta para entrar. Não, o Espírito Santo é suave. Ele é puro. Ele é delicado. Ele espera que você o convide. E se você não der esse convite, ele vai ficar caladinho na porta do seu coração, com saudade, mas sem nunca forçar a entrada. Lembro dos tempos em que eu acordava e apenas ficava na companhia dele. Não era sobre achar a oração perfeita. Não era sobre rituais longos e complicados. Era simplesmente, Espírito Santo, eu te amo. Eu preciso de ti hoje. Anda comigo. E só isso era a bússola que guiava todo dia. Porque quando você começa o dia com uma entrega total na conversa com Deus, você não está só jogando conversa fora. Você está ajustando sua vida para andar no ritmo de Deus. É isso que significa render-se de verdade. É colocar no chão seus próprios planos, seus medos, sua vontade carnal, e dizer, hoje não é o que eu quero, mas o que tu queres. Você não consegue carregar o fogo dele se não carregar a presença dele. E você não consegue carregar a presença dele se não tiver arrumado um cantinho para ele. Falar com Deus não é uma obrigação de agenda, filho de Deus. É um grande prazer. Não é um peso. É um salva-vidas. Não é uma lista de tarefas religiosas. É uma ligação sagrada. É onde o seu espírito toca o espírito dele. É onde o céu se inclina para beijar a terra. E escute bem, você não consegue ficar de pé no fogo do Espírito de Deus sem antes se ajoelhar para rezar. Algumas pessoas só vão falar com Deus quando a encrenca aperta. Esperam que um problema surja. Mas quem carrega o fogo dele já sacou o segredo do papo diário. Eles entendem que oração não é um evento isolado. É um estilo de vida. Não é uma coisa que se faz na hora do desespero. É algo que se faz porque você está apaixonado. Quando a gente está apaixonado, a gente quer conversar, quer ficar perto, quer ouvir a voz. É assim que precisamos ser com o Espírito do Deus vivo. Existe um motivo para a Bíblia dizer, em tudo reconheça-o, e ele vai endireitar seus caminhos. Veja bem, quando você começa o dia com o coração entregue, você não está apenas pedindo para Deus abençoar seus planos. Você está pedindo para ele ser seu GPS. Você está dizendo, eu confio mais em ti do que em mim. Você está dizendo, eu não dou um passo sem a tua permissão. E quando você diz isso, ele se move. Ah, como ele responde! Você vai se ver entrando em situações que já foram preparadas para você. Vai sentir ele cochichando, vire por aqui. Vai sentir um abraço de conforto em momentos que deveriam ter te derrubado. Por quê? Porque você não encarou o dia por conta própria. Você não caminhou com sua própria força. Você andou com a energia do Espírito. Você andou com o fogo do céu queimando dentro de você. Mas deixe-me dizer mais uma coisa. É impossível andar no Espírito e ao mesmo tempo ficar agarrado à sua própria vontade. É por isso que a entrega não é um lance que se faz uma vez só. É uma decisão diária. Todo santo dia você coloca seu coração na frente dele e diz, pega o que quiser, Senhor. Eu sou teu. Não só as partes bonitas, não só as coisas espirituais, mas você entrega o pacote completo. As dúvidas, os maus costumes, os medos, o orgulho, os planos, tudo. E quando você se entrega, você dá espaço para o Espírito Santo agir. É aí que o sobrenatural vira rotina. É aí que os momentos comuns se transformam em encontros divinos. É aí que a sua vida para de ser um teatro e começa a ser um vaso limpo, disponível, ardendo com uma chama que só pode vir do alto. Eu me pergunto, você tem tentado viver esta vida na sua própria atração? Você tem acordado e saído correndo antes de sequer escutar? O Senhor está te chamando de volta, não para uma rotina religiosa, mas para um laço de amizade,
não para uma obrigação, mas para uma paixão. Toda manhã é uma nova chance de se apaixonar de novo. De abrir a boca e dizer: bom dia, Espírito Santo. Eu te chamo para perto. Eu me rendo. Usa-me hoje. Você sabia que essa simples conversa tem o poder de mudar o clima da sua casa, do seu trabalho, do seu coração? Você não precisa de palavras de luxo. Você não precisa de uma receita pronta, apenas um coração sincero e uma vontade de querer. É isso que o atrai. É isso que acende o fogo. Porque quando você se entrega, você para de viver para si e começa a viver para aquele que te criou, que te enche e que quer andar com você em cada passo. E quando você faz isso, filho de Deus, o fogo vai cair. Existe um som que este mundo não entende. Um sussurro tão leve, tão gentil que só o coração em repouso consegue captar. É a voz do Espírito Santo. Não é estridente, não é exigente, não é forçado. Ele não grita por cima da barulheira. Ele espera na calma. Ele fala no silêncio. E se você quer conhecê-lo, de verdade, você tem que aprender a acalmar sua alma. Ah, como estamos ocupados! Desde a hora que levantamos, somos inundados de vozes, telefones tocando, gente falando, pensamentos em corrida. Mas o Espírito de Deus não pode ser ouvido no meio do zum zum zum. Ele não está no terremoto, nem no fogo, nem no vendaval. Ele está na voz fininha e calma. E só na calmaria que o espírito humano consegue entendê-lo. Você pode dizer: mas eu não ouço nada. Eu não sinto nada. E eu te pergunto: você ficou parado o suficiente? Você abaixou o volume do mundo? Você separou um espaço sagrado no seu dia, não para trabalhar, não para se esforçar, mas só para estar com ele? O Espírito Santo tem um desejo profundo por intimidade. Ele quer comunhão. Mas ele não briga com o caos. Ele não se impõe. Ele espera o convite e depois, ele espera sua atenção. Entenda, amado, ele pode chegar porque você o chamou, mas ele só fala quando você dá a ele o seu foco. Em minha própria vida, os momentos mais fortes que já vivi com o Espírito Santo não foram no barulho da multidão, mas nos cantinhos quietos do meu coração. Sozinho, com o mundo fechado, a presença de Deus vinha como uma brisa, suave, mas impossível de não notar. Ele não precisa de gritos para se mostrar. A presença dele se anuncia sem precisar de palavras. Mas você precisa estar sensível. Você tem que querer de propósito. E isso quer dizer criar um espaço real para ele. Não corra com a oração. Não corra com o seu dia. Sente-se na frente dele. Espere, respire. Sussurre o nome dele. Diga: Espírito Santo, eu estou aqui para escutar. E aí escute, não com o ouvido que se usa para tudo, mas com seu espírito. É lá que ele fala. Tanta gente quer ter o fogo dele, mas está ocupada demais para ouvir as dicas. Eles querem ter poder, mas nunca ficaram parados na presença dele. O poder brota da intimidade, e intimidade exige tempo, não shows, não perfeição, só tempo. Tempo de silêncio, sem distração, tempo abençoado. E deixe-me dizer algo que muita gente esquece. O Espírito Santo tem sentimentos. Ele pode ficar magoado. Ele pode ser ignorado. Ele pode ser silenciado. Não porque perca força, mas porque respeita sua escolha. Se você está atarefado demais para notá-lo, ele não vai se forçar a aparecer. Ele vai esperar e esperar até você finalmente sacar que nada, absolutamente nada, é mais importante do que ele. Você tem que proteger seu silêncio como se fosse um tesouro. Escolha um lugar. Talvez uma cadeira. Talvez a beira da sua cama. Talvez o seu armário. E todo dia, vá lá, não para riscar um item da lista, mas para construir uma amizade. Não chegue com uma lista de afazeres. Chegue com uma fome. Chegue com um coração que diz: fala, Senhor, eu dou atenção. É esse tipo de coração que ele escolhe para morar. E não se sinta mal se você não sentir nada na hora. Ficar parado é um exercício. É um treino. No começo, a cabeça pode voar. No começo, pode parecer um vazio. Mas, filho de Deus, você não sabe? O silêncio não é a ausência de Deus. É o convite para você reconhecê-lo. Com o tempo, seu ouvido do Espírito vai ficar mais aguçado.
Você vai começar a reconhecer os toques dele, os sussurros, as leves mexidas no coração. Você vai ouvir a voz dele nos textos sagrados, nos seus pensamentos, nos momentos do dia que você antes nem ligava. Você vai dizer: foi ele. Eu conheço essa voz. Porque é a voz que traz calma. É a voz que traz clareza. É a voz que queima dentro de você como um fogo puro. E quando você aprender a reconhecer essa voz, sua vida nunca mais será a mesma. Porque a partir daí, não importa onde você esteja, no meio da confusão ou sozinho, você vai carregar a presença dele. Você vai entrar nos lugares com a certeza de quem esteve no esconderijo secreto. Você vai falar com peso, porque ouviu do céu. E você vai virar um recipiente, não apenas dos presentes dele, mas do coração dele. Não tem atalho para isso, não tem como trocar. O silêncio é o lugar sagrado onde nasce a intimidade. E é na intimidade que a chama se acende. Você quer o fogo de Deus na sua vida? Então ache o silêncio. Cuide do silêncio. Viva no silêncio. Porque nesse lugar, filho de Deus, o fogo vai cair. Existe um livro que não se parece com nenhum outro livro no mundo. Suas páginas não são só tinta e papel. Suas palavras não são só histórias ou lições. A Bíblia tem vida. Cada frase respira. Cada verso pulsa com uma energia de Deus. E quando você lê isso com a ajuda do Espírito Santo, acontece uma mágica dentro de você. Ele te muda de dentro para fora. Não estou falando de ler para ter conhecimento. Não estou falando de ler para citar versículos para os outros, ganhar uma discussão ou marcar um ponto espiritual. Não, filho de Deus. Estou falando de comer a palavra, deixando-a entrar no seu espírito até virar parte de quem você é. Até que ela incendeie você, até que fale mais alto que seus medos, mais alto que suas dúvidas, mais alto que as mentiras que o mundo tenta enfiar na sua cabeça. A palavra de Deus não está morta. Não está longe. Não é sem graça. Mas para sentir a força dela de verdade, você tem que ler com sede de algo bom. Você tem que ir até ela com fome. Fome de ouvir a voz dele. Fome de conhecer o som dele. Fome de sentir a presença dele. Porque quando você abre sua Bíblia com o coração escancarado, o Espírito Santo chega junto e começa a falar. Veja bem, a Bíblia sem o Espírito é só um livro. Pode ser estudado, analisado, destrinchado, mas é o Espírito que dá a vida a ele. O Espírito Santo é o autor desse livro. Cada palavra inspirada, cada verdade tem a unção dele. E quando você o convida enquanto lê, é como se as páginas acendessem. Você vai ler algo que leu centenas de vezes. E de repente, lá está. Uma verdade que você nunca viu. Um sussurro direto para a sua alma. Um encontro marcado escondido na tinta. E eu aprendi uma coisa linda com o passar do tempo. Quando você se alimenta da palavra todo dia, o Espírito Santo tem material para trabalhar. Quando ele quer te dar conforto, ele traz de volta o versículo que você guardou no seu coração. Quando ele quer te dar um alerta, ele traz a luz por meio de um texto que você leu no momento de calma. É assim que ele nos guia. É assim que ele nos ensina. Ele usa a palavra e a tece na sua vida como um pano cheio de fogo e amor. Mas muita gente perde isso porque trata a Bíblia como um livro de escola, e não como uma carta de amor. Eles passam rápido por ela. Eles pulam partes. Eles leem sem perguntar: Espírito Santo, o que você está me dizendo hoje? E perdem o encontro. Perdem o cochicho. Perdem o fogo. Ah, filho de Deus, se você soubesse o tesouro que tem nas mãos, aquelas páginas estão imersas em glória. Aquele livro guarda os segredos do céu. E quando você vai até ele, não só com a sua cabeça, mas com o seu espírito, tudo muda. Ele ganha vida para você. Torna-se pessoal. E você começa a carregar algo que não dá para explicar, só para sentir. Teve manhãs que eu sentava sozinho com a minha Bíblia. E eu nem conseguia passar do primeiro versículo. Um versículo. E eu sentia a presença dele tão forte que eu não conseguia continuar. As lágrimas vinham, a adoração subia, porque ele estava ali falando, confortando, mostrando, não só o que estava escrito, mas o que estava escrito para mim naquele instante. Esse é o fogo. É isso que acontece quando a palavra é lida com a ajuda do Espírito. Você não precisa de horas. Você não precisa de um diploma de teologia. Você só precisa de fome.
Você só precisa de tempo. Você só precisa dizer: Espírito Santo, abra meus olhos. Eu não quero entender isso só com a minha cabeça. Eu quero ver o que você vê. E ele virá. Ele sempre vem para o coração faminto. Tanta gente está procurando uma palavra de Deus e ignora a palavra que já foi dada. O fogo que você procura já está nas suas mãos. Está esperando nesses versículos. Esperando naquele espaço sagrado entre a sua fome e a voz dele. E quando os dois se encontram, como o céu se abre, como o fogo desce. Isso não é sobre seguir regras religiosas. É sobre relacionamento. Gente, só um minutinho aqui. Queria fazer uma pausa super rápida no nosso papo de hoje para compartilhar algo que, de verdade, transformou a minha vida. Talvez você já tenha sentido isso. A gente enfrenta os problemas que parecem impossíveis de resolver, e a gente se pergunta o que eu estou fazendo de errado. Eu passei por isso muitas vezes. Foi quando, por indicação, eu encontrei um livro que mudou completamente a minha forma de pensar e agir. O nome dele é Guia da Mulher Sábia. Esse livro não é só teoria. Ele é um verdadeiro guia prático para a gente aprender a lidar com aqueles desafios que a falta de sabedoria acaba causando no nosso dia a dia, seja em casa, nos relacionamentos ou até na nossa vida pessoal. Ele me ajudou a tomar decisões mais acertadas, a enxergar as situações de um jeito diferente e a ter muito mais paz. Foi uma mudança de chave. E para quem se interessar, o livro está com uma oferta especial. Na descrição, tem um link onde você consegue adquirir o seu e ainda ganha, de bônus, um devocional de 30 dias para continuar essa jornada de crescimento. É uma dica de coração, porque eu sei o poder que esse conhecimento tem. E agora, bora voltar para o nosso conteúdo. Você não lê a palavra para impressionar Deus. Você lê para conhecê-lo. Você lê porque a voz dele está ali. O coração dele está ali. A força dele está ali. E toda vez que você abre aquele livro com expectativa, você dá ao Espírito Santo espaço para agir de jeitos que você nem imaginava. Então abra sua Bíblia, não por obrigação, mas por necessidade vital. Venha não com uma lista de checagem, mas com um grito do coração. E deixe as palavras te lavarem como fogo. Deixe o Espírito soprar vida em cada linha. Porque quando você se alimenta da palavra com sede, o fogo vai cair. Existe algo tão simples, tão puro, e ainda assim tão esquecido, quando o assunto é se aproximar do Espírito Santo. É o costume de ter uma conversa profunda e sem parar com Deus. Não o tipo de conversa que você ensaia ou diz de memória. Não o tipo em que você tenta dizer as palavras certas ou impressionar Deus com seu jeito de falar bonito. Estou falando da conversa que brota direto do seu espírito. Honesta, pura, conversa contínua com aquele que mais te ama. Falar com Deus não é um espetáculo. Não é um serviço religioso. É amizade. É conexão. É o respiro da alma. Você foi feito para andar com Deus, para falar com Ele, para ouvi-lo e para responder. Mas muitas vezes as pessoas pensam que falar com Deus é um momento, algo que você faz de manhã ou antes de dormir. Não, meu amigo, falar com Deus é muito mais do que isso. É um estar junto constante. É o jeito de um coração que fica aberto, ligado e conectado com Ele o dia todo. Você não precisa esperar estar em um lugar silencioso. Você não precisa de velas ou música ou um canto especial. Você pode falar com Ele enquanto lava a louça, dirige o carro, anda na rua. Você pode sussurrar o nome dele no silêncio da sua alma, onde ninguém mais escuta, e Ele vai responder. Ah, sim, Ele vai responder. Você sabe por que tanta gente se sente longe do Espírito? Não é porque Ele está distante. É porque pararam de falar com Ele. Pararam de chamá-lo para perto. Pararam de depender dele. E assim, o sentido da presença dele vai sumindo. Mas se você fizer do seu dia a dia o hábito de incluí-lo em tudo na sua vida, de falar com ele, de ficar atento à voz dele, de se deixar guiar, o seu senso de que ele está perto vai crescer. Você vai começar a senti-lo de jeitos que nunca soube que eram possíveis. Veja, o Espírito Santo é uma pessoa, não uma força, não uma ideia, uma pessoa. Ele pensa, ele sente, ele ama e ele quer companhia. Ele não quer os seus rituais. Ele quer o seu coração. Ele quer ser seu primeiro pensamento ao acordar, o seu amparo no meio do dia, sua paz quando a noite chega. E o jeito que você o acolhe é conversando com ele. Não só pedindo, mas se entregando. Não só perguntando,
mas adorando. Não só repetindo palavras, mas se ligando de verdade. Quando você faz da oração seu modo de vida, algo incrível acontece. A linha entre o sagrado e o comum começa a sumir. Você começa a ver Deus em tudo, nos momentos quietos, nas interrupções, na risada e até nas lágrimas. Porque agora você está andando com Ele. Agora você está morando em Ele. Agora a cortina se levantou e você sente que Ele está perto. E conversar com Deus nem sempre precisa ser com muitas palavras. Às vezes, a conversa mais forte é aquela feita com lágrimas ou silêncio ou uma mão erguida. Às vezes, é só o sussurro do nome dele, Jesus. E isso é o suficiente. Ele sabe o que você está dizendo. Mesmo quando você não acha as palavras, ele ouve os gemidos do seu espírito. E o próprio Espírito Santo, diz a Bíblia, intercede por nós com suspiros profundos demais para serem expressos em palavras. Que coisa misteriosa! Que maravilha! O Espírito te ajuda a falar com Deus mesmo quando você não sabe como. Mas você precisa dar tempo a Ele. Você precisa fazer espaço para Ele no seu coração, no seu dia, na sua mente. Não espere por um sufoco para falar com Ele. Não espere até que tudo desmorone. Construa uma vida de oração agora. Faça disso o seu ritmo. Faça disso o ar que você respira. Fale com Ele quando as coisas estão boas, quando estão difíceis, quando estão confusas. Fale com Ele quando você se sente forte e fale com Ele quando você se sente fraco, porque Ele é seu ajudante. Ele é seu parceiro e Ele responde a um coração que o busca. Você pode não sentir nada toda vez que fala com Ele. Você pode não ouvir uma resposta na hora. Mas falar com Deus não é sobre sentimentos. É sobre crer. É sobre confiar. É sobre saber que, quando você fala, o céu ouve. É sobre ter certeza de que, quando você abre o seu coração, o Espírito se aproxima. Ao desenvolver este hábito diário de uma conversa sincera e constante, você vai perceber que algo começa a mudar. Você vai ficar mais sensível ao que Ele te manda fazer, mais ligado nos sussurros dele, mais pronto para seguir o que Ele diz, porque agora você não está mais andando sozinho. Você está andando de mãos dadas com o Espírito do Deus vivo. É assim que a chama fica acesa. É assim que você mantém o fogo vivo. Não por um grande evento, mas pela entrega todo dia, pela conversa todo dia, pela amizade todo dia. Porque quando você vive uma vida de oração, o fogo vai cair. Acontece algo com a alma que aprende a obedecer ao Espírito Santo na mesma hora. Não depois que você pensa se faz sentido. Não depois que você teve tempo de discutir ou analisar. Não quando for fácil para você. Na mesma hora. Porque o Espírito de Deus nem sempre espera sua compreensão. Ele age no tempo certo do céu, não no conforto da terra. E se você quer se achegar a Ele, você tem que aprender a segui-lo sem pensar duas vezes. Veja, obedecer não é só fazer o que é certo. É sobre confiança. É sobre entrega. É sobre dizer, Espírito Santo, talvez eu não entenda o que você está me pedindo, mas eu acredito que você sabe mais do que eu. Esse tipo de obediência cria uma vida na qual o céu pode confiar. Esse tipo de obediência traz o Espírito mais para perto, porque ele sabe que você não vai só ouvir a voz dele, você vai seguir. Não existe intimidade sem fazer o que ele manda. Não tem fogo sem se render. Muita gente quer a presença de Deus. Eles querem sentir a força. Eles querem ser guiados pelo Espírito. Mas quando ele fala, eles travam. Eles duvidam. Eles enrolam. E nessa demora, o momento passa. A chance acaba. A chama fica fraca. Mas, o que acontece quando um crente responde imediatamente à voz do Espírito? O que acontece quando a sua resposta é sim antes mesmo que ele termine a instrução? O céu começa a se mover junto com você. Portas se abrem, a força de Deus flui, e a sua vida se alinha com o tempo perfeito de Deus. É aí que está o fogo. É aí que os milagres acontecem. Nem sempre vai fazer sentido. Às vezes, ele vai te pedir coisas que mexem com o seu orgulho. Às vezes, ele vai te mandar falar com alguém que você não conhece ou orar quando ninguém está orando ou dar algo quando parece lógico. E toda vez você tem uma escolha. Você obedece ou espera? Você segue o sussurro dele ou se convence a não fazer? O Espírito Santo é bondoso.
Ele não vai te forçar. Ele te chama. Ele dá um toque. E se você responder, ele te leva para águas mais fundas. Mas se você resistir, se você endurecer seu coração, se você disser agora não muitas vezes, a voz fica mais baixa, não porque ele se afasta, mas porque o seu coração fica duro para o som do sussurro dele. Ah, filho de Deus, não deixe a desobediência roubar seus momentos divinos. Não deixe a demora apagar seu fogo. Lembro de momentos em que ele me pediu para falar uma palavra que eu não tinha planejado, para agir de formas que não faziam sentido para minha cabeça comum. E toda vez que eu obedeci, o Espírito se manifestou com poder. Porque a obediência abre a porta para a glória. Abre a porta para o sobrenatural. Nem sempre é um show. Às vezes, ele te pede para perdoar quando você não quer. Para ficar quieto quando a sua vontade é brigar. Para esperar quando suas emoções querem correr. Essas são as obediências silenciosas. E elas são tão sagradas quanto as barulhentas, porque elas treinam seu espírito a seguir ele, e não seus próprios desejos. Veja, a obediência adiada ainda é desobediência. Quanto mais você espera, mais espaço o inimigo tem para te convencer a desistir, mais tempo seus medos têm para crescer. Mas se você diz sim na hora que ele fala, você silencia todas as outras vozes. Você deixa o espírito assumir o comando. E eu te garanto, quanto mais você obedece, mais nítida a voz dele fica. Quanto mais você se entrega, mais ele confia em você para contar os segredos dele. Você começa a conhecê-lo não só como um poder, mas como um amigo, como um guia, como aquele que anda e conversa com você. Você começa a sentir o prazer dele quando você obedece. Você começa a sentir a força aumentar quando você diz sim sem resistência. Não quer dizer que seja sempre fácil. Não quer dizer que a sua carne não vá brigar com você. Mas quanto mais você obedece, mais o seu espírito fica mais forte que a sua carne. E é aí que a liberdade de verdade começa. É aí que o fogo vira uma chama que não se apaga. Se você quer andar de perto com o Espírito Santo, faça deste o seu costume diário. Obedeça a ele imediatamente. Não importa quão pequena a instrução pareça, não importa o quão estranha, não importa o quão desconfortável, diga sim e vá em frente. E você começará a ver o fogo de Deus na sua frente, atrás de você e dentro de você. Porque quando você obedece ao Espírito Santo na hora, o fogo vai cair. Existe um silêncio sagrado onde o Espírito Santo fala, onde a presença dele não é apressada, onde a voz dele não é abafada pelo barulho do mundo. E se você quer carregar o fogo dele de verdade, se você quer andar bem perto dele, você tem que cultivar esse silêncio. Você tem que fazer disso um hábito diário, simplesmente esperar. Não com ansiedade, não com impaciência, mas com uma santa certeza de que algo bom vai acontecer. Esperar na presença dele é dizer: eu dou mais valor a ti do que a qualquer coisa. Eu quero mais a ti do que respostas. Eu quero mais a ti do que clareza. Eu só quero você. Muitas vezes, a gente preenche cada segundo com barulho. Acordamos e o celular já está na mão. A televisão está ligada. A mente está em disparada. Mas o espírito não compete com a confusão. Ele espera por espaço. Ele espera pelo convite. Ele espera pelo silêncio. E nesse silêncio, se você apenas sentar com ele, sem tentar tirar algo, sem pressa, mas só o amando, você vai começar a sentir o quanto ele está perto como nunca sentiu. Veja bem, o mundo ensina a gente a ser rápido, a produzir, a alcançar. Mas o espírito trabalha no ritmo contrário. Ele te chama para ficar. Ele te chama para descansar em ele, para ir mais devagar e estar presente. Não só para se ocupar com as coisas de Deus, mas para ficar em paz com Deus. Há uma grande diferença. E aqueles que ficam parados, aqueles que esperam, são os que queimam com o fogo dele. Quando você espera em ele, algo profundo começa a mudar na sua alma. A bagunça da mente começa a sumir. Os pesos da vida começam a se aliviar. As distrações somem. E de repente, é só você e ele. E nesse lugar, ele começa a falar. Nem sempre com palavras, mas às vezes com ideias, com paz, com saber que vem do fundo. Às vezes, ele não diz nada. E ainda assim, seu coração é inundado pelo amor dele. E você percebe que nunca foi sobre ganhar algo dele. Era sobre estar com ele. É ali que o fogo é acendido. É ali que a amizade se forma. Não se esforçando.
Não tentando ser espiritual o suficiente, mas na quietude, na entrega, no lugar secreto onde você fecha a porta para o mundo e diz: Espírito Santo, estou aqui. Fala se quiser ou só fica comigo. Eu só quero estar perto de você. Não há nada que substitua esse tipo de comunhão. Nenhum sermão, nenhuma música de adoração, nenhum evento pode trocar os momentos em que você espera sós com ele. É ali que a força nasce. É ali que a unção cresce. É ali que o seu coração é limpo. Não pelo seu trabalho, mas pela presença dele. É no esperar que ele te moldaua. É no esperar que ele derrete o medo, o orgulho e o ego. E de repente, você não só sente o fogo dele, você o carrega. Mas você tem que estar disposto a esperar, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Esse é o teste. É aí que muita gente desiste. Eles dizem: eu orei e não senti nada. Eu esperei e não ouvi nada. Mas é nos momentos que ninguém vê, nas horas tranquilas, que o trabalho mais importante é feito. Ele pode estar calado, mas ele nunca está ausente. Ele pode estar parado, mas nunca está longe. Às vezes, ele só está esperando que a sua insistência seja tão grande quanto o seu desejo. O espírito é atraído pela fome. Ele é atraído pela humildade. E quando ele encontra um coração que vai esperar por ele, não por ser obrigado, mas por amor, ele virá. Nem sempre com fogos de artifício. Às vezes, num sussurro, às vezes, numa lágrima, mas quando ele vier, você vai saber. E quando ele vier, ele virá com fogo. Muita gente pergunta: como eu ouço a voz de Deus mais claramente? E a resposta é simples. Vá mais devagar. Arranje tempo para ele. Arrume espaço. Não passe correndo pelas suas conversas com ele. Não o trate como uma lista de afazeres. Espere, escute. Fique um tempo. Deixe o silêncio durar o suficiente para o seu espírito alcançar a presença dele. Este mundo não tem paciência para esperar. Mas o céu é atraído por isso. O céu responde à calma. É por isso que a Bíblia diz: acalmem-se e saibam que eu sou Deus. Não se ocupem, não façam barulho, mas estejam quietos. Há uma revelação nesse silêncio. Há uma força nessa entrega. Se você quer conhecer o Espírito Santo de um jeito profundo, se você quer carregar a chama dele, aprenda a esperar por ele como um apaixonado espera por um sussurro no escuro. Aprenda a sentar com ele sem planos, sem pressão, sem pressa, só amor, só desejo, só fé. Porque quando você aprender a esperar no Espírito Santo, o fogo vai cair. Se você quer que o fogo do Espírito mude a sua vida, você precisa se comprometer agora. Não espere pelo amanhã, não deixe para depois. Aperte esse botão, clique para se inscrever e venha fazer parte desta comunidade de crentes que não aceitam menos do que o fogo de Deus. O tempo está se esgotando. Não fique de fora. Inscreva-se. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa para a gente se guiar? Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada. Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.